que essa aula aqui está sendo gravada para depois estar sendo postada no canal do YouTube, tá bom? Tá. Então vamos lá. Na última aula, a gente estava falando sobre os povos africanos pré-coloniais, né? E desses povos aqui a gente falou do Império Mali. Hoje nós vamos falar dos povos Bantus e dos povos Iorubá. A diferença desses povos para o Império Mali é que os povos Bantus e os povos Iorubá, eles não vão formar um governo centralizado, tá bom? O que caracteriza a unidade desses povos é a sua cultura, a sua língua, ok? A sua cultura no caso assim da língua mesmo, porque dentro dos povos bantus e dentro dos povos iorubás existem diversas culturas, diversos modos é, de se enxergar o mundo, diversas religiões, ok? Diversas formas de organização. Então, os povos bantus e povos iorubás, quando a gente falar deles, a gente vai estar falando de uma língua, de um tronco linguístico, ok? Então, vamos lá. Banto ou banto é um termo utilizado para se referir a um tronco linguístico, ou seja, é uma língua que deu origem a diversas outras línguas no centro e no sul do continente africano. Então aqui a gente tem essa imagem, né, representando os locais de ocupação dos povos bantus, ok? O termo acabou sendo aproveitado para se referir ao conjunto de 300 a 600 grupos étnicos diferentes que povoam a mesma área. Então, toda essa área aqui, ó, se estima-se que existe uma ocupação aí de 300 a 600 grupos, tá bom? Dessa área aqui que pertencem à etnia não, né? Ao tronco linguístico dos bantus, ok? Trata-se de uma classificação baseada na semelhança linguística, e por isso a palavra banto não se refere a um povo, nem sequer a uma etnia. O termo foi usado originalmente por W. H. E. Black em 1827 a 1875, com o significado de povo, como é refletido em muitos dos idiomas, tá bom? Então, eles são um povo ligado por esse fator linguístico, ok? Eles vêm do mesmo tronco linguístico, que é o tronco dos bantus, mas desse tronco linguístico, vários outros idiomas surgem a partir dessa base linguística, ok? Boa parte usa a palavra Intu ou uma derivação como referência a um ser humano. Ba é um prefixo comum em muitas das línguas, que indica o plural. Ou seja, Bantus, né, seria muitos povos, né, muitos humanos, muitas pessoas, ok? Os idiomas Bantu formam uma família de cerca de 1.500 línguas diferentes. Então, aqui dentro do tronco linguístico, como eu disse, né, o tronco linguístico ele vai ser essa base para a formação de outros idiomas, que nem nós falamos o idioma do português. Né? A base do português é o latim, e do latim surgem outros idiomas, como o espanhol, o francês, né? O italiano. Então, assim, o latim é um tronco linguístico. O banto também é um dos troncos linguísticos aqui da África, ok? E só do banto surgem mais de 1.500 línguas diferentes. Avançando aqui, é importante ressaltar que esta classificação não espelha a visão desses povos em si. Em geral, cada grupo em todos esses países, mesmo os que não possuem população banto, consideram qualquer outro grupo que não fale a sua língua, não siga a sua religião ou não habite a mesma área e compartilhe das mesmas tradições como um grupo estrangeiro. O próprio conceito de nacionalidade, por exemplo, angolano, queniano, zambiano, é algo ainda novo para o africano comum. Então, aqui a gente tem a representação de alguns povos, né, de origem banta, né? Temos aqui o Benguela, o Angola, né, o, o africano do Congo, o Monjolo, né? Todas as representações aqui de povos bantus. Mas apesar, né, de terem esse mesmo tronco linguístico, né, eles têm as suas próprias línguas, a sua própria cultura, eles não se enxergam como um povo unificado, eles não se enxergam como o mesmo povo.
né? Então, é, povos de origem banto, de países diferentes, que falam línguas diferentes, eles não se enxergam como o mesmo povo, eles se enxergam entre si como estrangeiros. Avançando aqui, sobre essa questão aqui que fala no final, que o próprio conceito de nacionalidade do africano, né, do africano se identificar com uma nação, né, por exemplo, quem nasce em Angola é angolano, quem nasce no Quênia é queniano, né, aqui fala que é um conceito novo para esse africano comum. E tem uma razão. Por quê? Espera aí só um minutinho, tá bom, Yasmin? Só vou ver um negócio aqui. Oi, Yasmin, desculpa, os cachorros estavam brigando aqui. Mas aí, voltando aqui, eu estava falando, né, que os africanos eles não tinham essa visão de nacionalidade como nós temos hoje em dia, né? O que acontece? Aconteceu há 130 anos atrás, no ano de 1885, a Conferência de Berlim. E o que foi essa conferência? Ela foi uma reunião onde os países da Europa que já colonizavam a África se reuniram com o objetivo de separar os territórios da África de acordo com os interesses de exploração deles no continente africano, ok? E o que acontece? Essa separação ela não foi uma separação que respeitou a cultura, a organização, né, a estrutura social dos povos africanos. Só um minutinho aqui que eu vou. Voltando aqui. Essa. Bom dia, Davi. Bom dia. Tudo bom? Tudo. É Davi Augusto Alves da Cunha? Sim. Ok, coloquei aqui sua presença. Continuando aqui, pessoal. Essa foi a Conferência de Berlim, né? E ela não fez uma divisão respeitando as características desses povos africanos. Ela fez essa divisão muito mais preocupada em como que a Europa poderia lucrar explorando a África, ok? E o que aconteceu? Acabou-se que dentro de uma mesma nação foram colocados povos de línguas diferentes, povos de religiões diferentes, né? Muitas vezes até povos rivais. E acontece que esse agrupamento que foi feito desses povos diferentes, né, acabou gerando muitos conflitos, muitas guerras civis dentro das nações africanas, ok? O que em grande parte explica as desigualdades e a violência, né, que marca a história da África. Então foi por causa da Conferência de Berlim. Por isso que os africanos eles não têm essa visão de nacionalidade tão perpetrada como nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, né, que já tem 500 anos de história, né? Os africanos eles não tinham essa visão de nacionalidade porque os seus países são todos relativamente recentes, né? A maioria deles fundados pela demarcação que foi feita na Conferência de Berlim em 1885, ok? Avançando aqui. Os povos bantus não constituem toda a população africana nativa ao sul do Saara. Na verdade, acredita-se que a sua maioria tenha vindo dos atuais Nigéria e Camarões. E nos primeiros séculos da era cristã, se espalharam por todo o sul da África, quase que substituindo o grupo anteriormente predominante, os Khoisan,
né? Se lê Khoisan, ou bosquímanos, que ainda hoje vivem em pequenos bolsões, desde Angola até Moçambique, passando pela África do Sul. Então, pessoal, antes de chegarem os povos bantus nessa região aqui, onde foi definido, né, aqui no mapa, da ocupação deles atual, acredita-se que eles viviam mais ou menos aqui na região do noroeste da África, ok? E daqui eles migraram mais ou menos na era cristã, né, há 2000 anos antes de Cristo, migraram para essa região aqui, ok? Há 2000 anos na época de Cristo, 2000 anos atrás, migraram dessa região aqui para cá, ocupando esse território e expulsando os povos Khoisan, né, que eram os povos que viviam naquela região. Aqui, até hoje, existem ainda os remanescentes dos povos Khoisan, né? E é muito importante a gente parar para pensar, porque apesar de ser uma cultura que ainda vive preservando, né, essa forma tribal de organização, os povos Khoisan, eles são um povo de uma cultura milenar, né? Eles já ocupavam o território dos povos bantus muito antes da chegada deles, né? Muito antes, por exemplo, da era cristã. Então, na antiguidade, já haviam já os povos Khoisan e a cultura deles prevalece em muitos aspectos até hoje, ok? Então, avançando aqui. Ao contrário dos Khoisan, que eram caçadores e nômades, os bantus já desde o início praticavam a agricultura, a caça e a pesca. Ok? Então os Khoisan, pessoal, eles tinham essa característica, eles não conheciam a agricultura, eles não tinham conhecimento da agricultura. Eles sustentavam, né? Eles se sustentavam com base na caça e na coleta, ok? Na coleta de pequenos grãos, mas assim, eles não plantavam. Então, pessoal, eles já não tinham mesmo essa vantagem para garantir a eles a ocupação daquele território, porque eles tinham o tempo todo que tá mudando, né, de território, está mudando a sua ocupação em busca de um local onde tivesse melhores condições, né, mais recursos para que eles pudessem caçar e manter o seu sustento. Então, os bantus, quando eles chegaram nessa região, eles já conheciam a agricultura. Outra coisa que eles conheciam também era a metalurgia, o que deu grande vantagem na conquista dos povos vizinhos, né? Então, enquanto aqui os bantus, os khoisans, né? Perdão, os khoisans, eles tinham armas de madeira, armas de ossos, né? Os bantus, eles já chegavam já aqui na região onde viviam os khoisan com armas de metal, ok? Então eles já tinham o domínio do metal e isso dava uma vantagem muito grande para eles na hora do combate. Entre os diversos estados bantus, destacou-se um grande reino, o Reino do Congo, que dominava grande parte dos atuais Congo e Angola. Então, pessoal, aqui a gente tem a representação aqui, né, no mapa do Reino do Congo, ok? Ficava bem aqui nessa região. Avançando um pouco mais. Outro importante reino se localizava na região do Zimbábue e Moçambique. Lá, o povo Shona fundou o Império Monomotapa, sendo que ainda hoje podemos ver as ruínas das imponentes muralhas de sua mais importante cidade, a Grande Zimbábue, construída no século XIII. Então, pessoal, a gente tem aqui as ruínas, né? Aqui nas imagens da Grande Zimbábue, fundada pelo povo Shona, né? Nessa época, o povo Shona, eles fundaram o Império Monomotapa, né? E construíram várias cidades. E a mais importante era essa aqui que vocês estão vendo, as ruínas, né? Foi construída no século XIII, ok? Aqui, essa grandiosa cidade aqui, ó, mais ou menos em 1201, né, no século de 1200 a 1300, aqui no século XIII. Avançando aqui, a gente tem uma representação artística da cidade de Grande Zimbábue, né, do Império Monomotapa, fundado pelo povo Shona. A gente vê aqui que tem um comércio ativo, tem um pessoal construindo aqui, carregando pedras, né? Tem aqui um cara
dirigindo, né, essa construção. Então a gente já percebe que havia uma divisão entre classes sociais, né? E essa aqui é a cidade do Grande Zimbábue. Avançando aqui um pouco mais, no século IX, várias cidades bantas estavam ligadas ao comércio do Oceano Índico, comparadas aos mais ricos centros comerciais do mundo, onde se comercializava o marfim, o ouro, pedras preciosas, ferro, couro e escravos. Então, pessoal, todas essas nações, né, que não eram nações ainda na época, né, no século IX, era um povo que se organizava da sua própria forma, de acordo com a sua própria cultura, né? Mas toda essa região aqui destacada, pessoal, da Somália, do Quênia, da Tanzânia, né, de Moçambique, aqui, ó, toda essa região era muito importante como uma região de comércio com outros povos aqui através do comércio marítimo, né, através aqui do Oceano Índico, ok? O comércio era tão intenso nessas regiões que poderia se comparar às cidades mais ricas da Europa, né? De tão forte, de tão intenso que era o comércio aqui nessas regiões. Os maiores centros eram Mogadíscio, a capital da Somália, Quiloa, capital da Tanzânia, Malindi, capital do Quênia, e Sofala, capital do Moçambique. Ok? Então são aqui essas regiões aqui, ó, né? As regiões onde o comércio era mais intenso aqui no Oceano Índico, né? Na região aqui do leste da África. Avançando aqui um pouco mais. Agora vamos falar do povo Iorubá, ok? Iorubá é o nome de uma das etnias do continente africano é uma das maiores etnias do continente africano em termos populacionais. Na verdade, o termo é aplicado a uma coleção de diversas populações ligadas entre si por uma língua comum de mesmo nome, além de uma mesma história e cultura. Ok? Os grupos étnicos que vivem próximos aos iorubás são os Fon, os Ibo, os Igala e os Idoma. Ok? Então aqui a gente tem uma representação, né, do território onde havia ocupação dos povos iorubá, né? A cultura iorubá ela é muito importante para o Brasil porque grande parte dos escravos que vieram trabalhar no Brasil, né, escravizados, né, dos africanos escravizados que vieram para o Brasil eram trazidos aqui da região, dessa região aqui, ó, onde viviam os povos iorubá, ok? Então eles traziam a sua cultura, traziam as suas crenças, né, a sua língua, né, toda essa carga cultural eles traziam para o Brasil quando eles eram capturados, né, e vendidos aos portugueses para serem escravizados nas suas colônias. Avançando aqui. A maior parte dos iorubás vive na Nigéria, mais precisamente na região do sudoeste do país. Há também importantes comunidades presentes em Benin, Gana, Togo e Costa do Marfim, né? Como a gente falou aqui, ó, as principais regiões aqui, ó, né? As principais ocupações aqui dos povos iorubá. Ok? Devido ao tráfico de escravos, bastante ativo na área entre os séculos XV e XIX, muitos traços da cultura, língua, música e demais costumes foram disseminados por extensas regiões do continente americano, com destaque para o Brasil, Cuba, Trinidad e Tobago e Haiti. Então, pessoal, vocês lembram que eu falei com vocês sobre... Deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo encontrar. Sobre as religiões afro-brasileiras, né? Que a gente tem aqui a Umbanda, que vai mesclar elementos da cultura iorubá com elementos religiosos da cultura católica, né? E do espiritismo, né? Resultando aqui nessa miscigenação de ideias, miscigenação de preceitos, né, religiosos, dando origem aqui à Umbanda, né? Aqui a gente tem a representação do altar da Umbanda, aqui a gente tem uma imagem de Jesus, a gente tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? A gente tem uma imagem aqui de Iemanjá, né, que é um orixá
da cultura iorubá, que eu falei aqui do próprio candomblé também, né, que pode-se dizer que foi a religião afro-brasileira que mais preservou os preceitos dos iorubás, né? Aqui a gente tem a representação da cultura do candomblé, né? Aqui o branco predominantemente sendo usado nos seus rituais, né? Aqui a roda de candomblé, aqui a gente tem um casamento no candomblé. Aqui a gente também tem uma representação dos orixás, né? Que são representações dos ancestrais que foram importantes na cultura dos iorubás, né? E que segundo eles, pela intercessão de Olorum, que é o Deus supremo deles, né? O Deus superior, o criador de todas as coisas, o Olorum, pela intervenção de Olorum, esses ancestrais eles ganhavam uma ligação com as forças da natureza, né? Dando origem aos orixás. É muito interessante a mitologia dos orixás, tá bom? Que tem aqui esses personagens, né? O Oxum, o Yansan, o Ogum, o Xangô, o Exu, o Oxalá, o Oxóssi, a Iemanjá, né? E assim por diante. Então, voltando aqui de onde nós paramos. Ok? Então, toda essa questão da religião iorubá, ela influenciou bastante aqui, né, o território do Brasil. Boa parte da população negra no Brasil veio das terras iorubás. Ok? Aqui a gente tem, né, as principais rotas de comércio do tráfico negreiro, e a gente vê que grande parte deles, né, veio ou da região aqui dos Bantus, né, ou aqui da região considerada a região dos sudaneses, mas principalmente essa região aqui, ó, que era habitada pelos povos iorubá, né? Aqui São Jorge da Mina, aqui na Costa dos Escravos, né? Aqui em Cabo Verde, sempre indo aqui, ó, para as capitanias do Brasil, né? Avançando aqui um pouco mais, que a gente tem mais uma representação, né, do tráfico negreiro. Aqui mostrava só as rotas para a América. Aqui a gente vê as rotas para todo o globo, né? A gente vê rotas aqui, ó, saindo da região dos Bantus e dos sudaneses, né? Vindo para a América do Norte, para a América Central, para a América do Sul, para a América, né, como um todo. E a gente também vê esse tráfico de escravos acontecendo aqui para a região da Europa, para a região da Ásia, né, para todo o globo. Então todo o globo vai acabar, de certa forma, direto ou indiretamente, sendo marcado, né, pelo tráfico de escravos. Ok? Então, dando continuidade aqui. Povo Yorubá. Presentes há vários séculos em áreas dos atuais Benin e Nigéria, a história recente dos Yorubá é marcada pelo surgimento do Império de Oyo, no final do século XV, que se ergueu com o auxílio dos portugueses interessados no comércio local. Então, pessoal, como eu já falei para vocês na aula passada, o tráfico de escravos, né, toda essa questão do comércio de escravos, ele já existia já na África muito antes da chegada dos europeus. Mas acontece que a presença dos europeus ampliou muito, né, ampliou em uma escala extraordinária essa questão do tráfico de escravos, do tráfico negreiro, né? Mas não era só o comércio de escravos que essa região, que o continente africano, né, como um todo, como eu já falei aqui dos países aqui da costa do Oceano Índico, né, não era só escravos que era comercializado aqui na África, não, pessoal. Eles comercializavam vários outros produtos, né, ferro, produtos agropecuários, né, e assim por diante. E acabava que os portugueses, né, vendo que eles poderiam ter acesso a essas matérias-primas, né, essas mercadorias bem barato, pegando aqui da mão dos povos africanos, né, então eles começaram a fazer parcerias comerciais, literalmente, né, com os povos africanos aqui. E a gente tem um exemplo aqui do Império de Oyo, que surgiu na região da atual Nigéria, né, que surgiu justamente a partir dessa aproximação dos portugueses com o mercado, com o comércio africano aqui.
ok? Aqui a gente tem no mapa representado a região onde era, né, o Império de Oyo. Lagos, aliás, a mais importante e populosa cidade da Nigéria, localizada em terras iorubás, recebeu seu nome do entreposto construído pelos portugueses, uma referência à cidade do sul de Portugal. Então, pessoal, a cidade mais importante aqui, né, dessa região aqui da Nigéria, nessa época da colonização, do tráfico de escravos, ok? Nessa época aqui do século XV, era a cidade de Lagos, que fica bem aqui, ó. Vocês estão vendo aí o mapa da Nigéria, né? Fica bem aqui, ó, destacado em vermelho a região da cidade de Lagos. E essa cidade ela foi fundada, né, com auxílio dos portugueses e recebeu esse nome em homenagem à cidade de Lagos, que fica aqui em Algarve, né? A parte sul aqui, ó, de Portugal, ok? A gente tem aqui marcado aqui um pontinho onde fica a cidade de Lagos em Portugal e aqui, né, circulado em vermelho, onde fica a cidade de Lagos na Nigéria, ok? Avançando aqui. No início do século XIX, os iorubás sofrem com a invasão dos Fulani, que empurram os iorubás para o sul, onde as cidades de Ibadan e Abeokuta são fundadas, ok? Então a gente tem a representação aqui dessas duas cidades, né? Abeokuta e Ibadan, aqui, ó, nessa região da Nigéria, esses dois pontinhos aqui, o primeiro pontinho é Abeokuta, o segundo Ibadan, ok? Mapa aqui da Nigéria. A maior parte das áreas iorubá são oficialmente colonizadas pelos britânicos a partir de 1901, sobre um sistema de governo indireto que imitava as estruturas tradicionais. Então, pessoal, a região, né, onde viviam os iorubás, eu esqueci de falar aqui para vocês, né, que ocorreu a invasão dos povos Fulani, eles ficavam aqui nessa região destacada em verde. Isso aqui, como vocês podem ver, né, é o mesmo formato, é um mapa da Nigéria, né? A Nigéria, ela foi fundada, foi demarcada como uma nação, mas dentro da Nigéria, né, representando inclusive aquilo que eu já expliquei mais cedo, dentro da mesma nação foram aglomerados vários povos diferentes, né? Inclusive povos rivais. Então a gente tinha o povo aqui dos Fulani que invadiu o território dos Yorubá, né? Empurrando eles mais ao sul aqui, ó, ok? Então a gente vê povos rivais, povos de línguas diferentes, de religiões diferentes, de costumes diferentes, né? Uma cultura como um todo, várias culturas, né, sendo aglomeradas numa mesma nação, para quê? Para atingir os objetivos, né, agradar os objetivos dos europeus que estavam colonizando essas terras, ok? Aqui o tópico fala que a partir de 1901 ocorre a colonização desse território aqui, ó, da Nigéria, pelos ingleses, né, pelos povos da Inglaterra. E o que acontece? Os ingleses eles também vinham ampliando muito o seu interesse nessa questão da colonização, principalmente após a Revolução Industrial, porque eles estavam procurando mercados para venderem os seus produtos, né? E também estavam procurando mercados onde eles pudessem explorar as matérias-primas que eles precisavam para produzir, né, para manter a sua indústria. Então, acabava que essa região aqui da Nigéria se tornou também uma região explorada pelos ingleses. Só que a exploração dos ingleses era um bocado diferente da exploração dos espanhóis, por exemplo, da exploração dos portugueses, por exemplo. Por quê? Porque quando Portugal colonizou o Brasil, né, no século XVI, Portugal estabeleceu um governo, né, aqui no Brasil, baseado nas ordens, né, na autoridade de Portugal, ok? Esse governo era diretamente controlado por Portugal, ok? Já a Inglaterra, ela estabeleceu aqui na Nigéria um sistema de controle diferente, né? Por quê? Porque ela não mexeu na estrutura governamental, ok? Acontece muito aqui na Nigéria a organização, né, das cidades pela autoridade dos Obás, né, que são os descendentes dos fundadores dessas cidades. E ela não quis alterar essa estrutura social da
dos povos aqui da Nigéria, né? A única coisa que ela impôs era a submissão dessas autoridades, né? A submissão desses governantes à autoridade inglesa. Então ela não tirou ninguém do poder, mas ela obrigou, né, que quem estava no poder seguisse as ordens, as recomendações, né, as imposições do Império Inglês, ok? Por isso que fala aqui, ó, sobre um sistema de governo indireto. A Inglaterra não governava diretamente, mas ela exercia uma forte influência, né, sobre quem governava, que imitava as estruturas tradicionais, ok? Avançando aqui mais um pouco. Na Nigéria atual, os Yorubás são uma importante etnia, representando cerca de 1/6 da população. Então, na Nigéria, 1/6 da população, né, se fosse dividir a população em 6 partes iguais, uma parte ia ser representada pelos Yorubás. São, na sua maioria, católicos, mas uma parte segue também o islamismo, ficando o culto tradicional em terceiro lugar. O culto tradicional, pessoal, é aquele culto que foi trazido pelos africanos escravizados, né, para o Brasil, que deu origem àquelas religiões que eu já falei, né, o candomblé e a umbanda. Então, assim, o culto tradicional na Nigéria, no território dos Yorubás, ele fica em terceiro lugar. Em segundo lugar, a gente vai ter o culto islâmico, né? Pode-se dizer que em segundo lugar aqui fica a religião dos muçulmanos, né? E em primeiro lugar fica aqui a religião católica, ok? Ocupando aqui a liderança nesse aspecto aí do culto religioso. Cerca de 75% dos homens são agricultores que vivem daquilo que cultivam. As mulheres geralmente são encarregadas de vender parte do excedente nos mercados populares das cidades. Então, pessoal, a gente vê que 75% ainda é muito baseado, né, nessa questão da produção agrícola. Okay? Eles são profundamente dependentes dessa produção agrícola, tanto para fazer comércio quanto para garantir o seu sustento. Aqui a gente tem na primeira imagem uma representação de uma feira, né, onde são vendidos aqui produtos que são produzidos, né, por esses povos iorubás aqui, ó, uma feira, e aqui abaixo a preparação aqui, né, também da atividade agrícola. Alguns indivíduos possuem grandes fazendas de cacau, onde o trabalho é realizado por mão de obra contratada, ok? O cacau também é uma importante fonte de renda aí para eles no comércio. Nas cidades, os iorubás respeitam, além das autoridades formais, o líder temporal, o Obá, que conquista sua posição de várias formas diferentes, incluindo herança, casamentos ou sendo pessoalmente selecionados por um Obá já no poder. Então, pessoal, esse cargo de Obá, esse cargo da liderança, né, que a gente vê na imagem, o povo recebendo, né, o seu Obá, que é o líder, né? Aqui a gente tem duas imagens, né? A imagem aqui, ó, a gente tem a representação do Obá de Lagos, né? Aqui a gente tem a representação do 12º presidente da Nigéria, né? O Olusegun Obasanjo, né? Olusegun Obasanjo, que é aqui o 12º presidente da Nigéria, que também vem dessa cultura, né? Desse legado dos Obás, ok? Então o Obá é o líder regional, né? Dos povos aqui na Nigéria. Ok? E o que acontece? Esse cargo de Obá, esse cargo de liderança, ele é passado, seja de geração em geração, seja através de casamentos, né? Mas sempre acontece essa questão do Obá atual estar ligado ao legado, né, ao trabalho do Obá anterior, né? Existe essa, como é que eu posso dizer, essa continuidade, né, que é passada do cargo do Obá de um para o outro, ok? Que mantém bastante da tradição, da cultura desses povos. Cada Obá é considerado um descendente direto do Obá fundador de cada cidade. O Obá é geralmente auxiliado por um conselho de chefes.
Então, abaixo do Obá vai ter esse conselho de chefes, né, que vai ajudar ele a tomar as decisões, a administrar, né, os seus domínios aqui, a sua área de influência. Ok? Avançando aqui. Aqui, povo Iorubá. Um destaque da cultura Iorubá são os trajes, elaborados, feitos tradicionalmente de algodão. Né? Aqui a gente tem a representação de alguns trajes da cultura Iorubá, né? O mais básico, a aso-oke, com muitas cores e padrões diferentes. Então aqui a gente tem o aso-oke, né? Que é essa vestimenta aqui que é usada na cabeça, principalmente pelas mulheres. Ok? Um dos trajes masculinos típicos é o agbadá, cujo nome no Brasil virou sinônimo de uma espécie de uniforme de um determinado bloco de carnaval. Então, gente, o agbadá ele vai dar origem aqui no Brasil ao abadá, né? Mesmo assim que esteticamente não tenha grande semelhança, né? Vem daí o nome abadá, vem aqui de agbadá, dessa vestimenta aqui, né? Dos povos iorubás, ok? Usada principalmente pelos homens. Beleza? Então aqui avançando. Agora nós vamos fazer a correção das atividades. A questão 1. Leia os versos. 600 peças barganhei, que pechincha no Senegal. A carne é rija, os músculos de aço, boa liga do melhor metal. Em troca, dei só aguardente, contas, latão, um peso morto. Eu ganho 800% se a metade chegar ao porto. Aqui, pessoal, é uma poesia, né, alguns versos aqui, ó, que falam do processo do tráfico negreiro, né? Os europeus, como eu disse, eles iam para comprar os negros escravizados na África, né? Esses negros eram capturados por povos rivais e levados para serem vendidos aos europeus, né? E eles eram vendidos aos europeus por mercadorias muito baratas, né? Armas de fogo, barril de pólvora, cachaça mesmo, né? Assim, produtos sem grande valor dentro do mercado eram usados para comprar esses africanos. Não era barato comprar um africano na África, né? Comprar um negro na África. Mas quando esse negro ia ser vendido nas colônias, no caso aqui no Brasil, né, ele era vendido a um preço altíssimo, tá bom, pessoal? E mesmo que grande parte desses escravos capturados acabasse morrendo na viagem, né, o que acontecia frequentemente, porque a viagem era extremamente desconfortável, né, para esses africanos escravizados, mais da metade, muitas das vezes, acabava morrendo durante a viagem, né, e os corpos eram lançados ao mar. A alimentação era horrível, a água eles tinham assim, muito regrado, né, eles viviam basicamente assim, 3 meses em alto mar, comendo basicamente farinha e água, né, isso quando tinha farinha. Então assim, era muito difícil esse transporte. E aqui esse verso representa esse processo, né, da captura, da venda aos europeus e da revenda deles às colônias, né? O grande lucro aqui, ó, por exemplo, eu ganho mais de 800%, né, se a metade chegar ao porto, né? Então, se chegasse toda a população, ele ia lucrar 1.600%. Então, assim, o lucro sobre o tráfico negreiro era muito grande. Justifica por quê, né, que o negro que acabou sendo mais escravizado no Brasil do que o índio, ok? É um dos motivos. E vamos à questão aqui, ó. O trecho do poema acima citado refere-se, letra A, aos grandes lucros conseguidos pelos chefes tribais africanos na venda de escravos aos europeus? Não, né, pessoal? Como eu disse, né, esse lucro que eles obtinham não era um lucro assim muito grande. Os chefes tribais, né, o pessoal que vendia os escravos aos europeus, eles vendiam por produtos baratos. A forma pela qual os europeus conseguiam adquirir metais preciosos em solo africano? Também não, né, pessoal? Aqui está falando do comércio de pessoas. Letra C. Ao comércio de escravos
no continente africano e aos altos lucros proporcionados aos europeus em decorrência dos produtos dados em troca. É essa aqui, né? Essa aqui é a correta. Fala dos produtos dados em troca pelos escravos, né? Que eram produtos muito baratos, o que permitia aos europeus vender esses escravos assim a um preço bem mais caro e ter um grande lucro, né? E a letra D é o comércio de carne realizado na África mediante o escambo. Também está errado, a correta seria a letra C. Avançando aqui. Questão 2. Sobre o Império Mali, assinale a alternativa incorreta. Então, pessoal, todas as alternativas aqui são corretas, menos uma, né? E é essa incorreta, a errada, que a gente vai marcar, ok? Está pedindo para a gente assinalar a alternativa incorreta, a alternativa errada. Então, vamos lá. Letra A. O Império Mali, sob a chefia de Suleiman, que governou o Mali de 1341 a 1360, conseguiu recuperar o controle de suas regiões que haviam sido dominadas pelo reino dos Mocinos. Essa alternativa está correta, né, conforme a gente viu no estudo. Letra B. O Império teve seu apogeu no início do século XIV, com o governo de Mansa Musa, que foi o responsável por converter todo o Império para o islamismo. Também, né, pessoal? Aqui essa alternativa está correta, né? Mansa Musa, ele vai, inclusive, fundar universidades, né? Fundar escolas para ensinar a cultura islâmica. Letra C. O Império Mali era pouco extenso e teve curta duração. Essa aqui, pessoal, está errada. Então é essa que nós devemos marcar, né? Está pedindo a alternativa incorreta. Então marcamos aqui, ó. Selecionamos aqui em vermelho. O Império Mali não era pouco extenso, pessoal. Foi o império de maior extensão, né, em termos assim de estados unificados no território africano, né? Principalmente assim, se a gente for falar assim, no aspecto do noroeste africano, né? Então era muito extenso o Império Mali. Então aqui está incorreta essa afirmativa. E teve curta duração, o que também não é verdade, né? Conforme a gente viu aí nos estudos. E a letra D, dentre os principais produtos comercializados pelo Império Mali estavam o ouro, o sal, o peixe, o cobre, escravos, couro de animais, nozes de cola e cavalos. Essa aqui também é verdadeira, né? Conforme a gente viu nos estudos. Então a correta aqui, a incorreta, né, que a gente deve marcar seria a letra C, aqui na número 2. E a questão 3 seria: sobre o povo Iorubá, assinale a alternativa incorreta. Letra A. No início do século XIX, os Iorubás sofrem com a invasão dos Fulani, que empurram os Iorubás para o sul, onde as cidades de Ibadan e Abeokuta são fundadas. Essa aqui está correta, né, pessoal? A gente marca ela? Não, porque a questão está pedindo para a gente marcar a incorreta, marcar a errada. Então deixa ela aqui quietinha. Letra B. Na Nigéria atual, os Iorubás são uma etnia sem importância, representando apenas cerca de 1% da população. Também, né, pessoal, mais uma afirmativa aqui incorreta. Os Iorubás, eles representam 1/6 da população da Nigéria. Então eles têm uma grande representatividade, são um povo assim muito importante na história da Nigéria. Então essa afirmativa está incorreta. É ela que nós devemos marcar aqui na questão 3. OK? Vendo aqui a alternativa C. Presentes há vários séculos em áreas dos atuais Benin e Nigéria, a história recente dos Iorubás é marcada pelo surgimento do Império de Oyo, no final do século XV, que se ergueu com o auxílio dos portugueses interessados no comércio local. Também falamos, né, sobre o Império de Oyo e essa afirmativa também está correta. E a letra D, a maior parte dos Iorubás vive na Nigéria, mais precisamente na região sudoeste do país. Há também importantes comunidades presentes em Benin, Gana, Togo e Costa do Marfim. Também falamos aqui, né, do território de ocupação dos Iorubás, a letra D também está correta. Então, só revisando aqui, pessoal, a número 1 vocês devem marcar a letra C, a 2 vocês devem marcar a letra C também, né? E na 3 vocês devem marcar a letra B. Então, 1 C, 2 C e 3 B, ok? Aqui a gente termina a correção, termina esse tema, né, dos povos africanos.
Vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto? Deu para entender tudo certinho aí? Sim. Sim. Beleza, pessoal. Foi muito bom estar com vocês hoje, tá bom? E até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau, bom fim de semana. Obrigado.